O que lhes fará então o dono da vinha? Pergunta Jesus. Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca nos aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelas canções que a gente já cantou aqui, por todo esse momento de adoração que a gente teve, a presença do Senhor se manifestando no nosso meio, por meio deste momento especial em que celebramos o Senhor através das músicas. E agora pedimos que o Senhor também fale com a gente através desse texto, desta parábola, desse ensinamento de Jesus, e que isso, mais uma vez, nos conduza ao caminho da transformação. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o quanto você já parou para pensar na profundidade do amor de Deus em relação a essa deliberada rebelião que nós temos contra Deus. Porque um dia Deus decidiu construir um mundo para si. Ele decidiu fazer um mundo perfeito, um mundo cheio de delícias, né, de coisas maravilhosas. E aí Ele nos criou. E Ele pegou eu e você e nos colocou para que nós pudéssemos viver nesse mundo e desfrutar desse mundo. Foi como se Ele tivesse deixado a gente viver de graça na sua casa, provando tudo que Ele pode oferecer para a gente. Mas nós achamos isso que Deus fez ainda muito pouco. Porque nós queríamos saber o que Deus sabe, a gente queria fazer o que Deus faz, a gente queria ter o que Deus tem. E aí a gente se deixou enganar. A gente se entregou ao nosso próprio desejo e a gente se rebelou contra Deus, achando que Deus não era bom o suficiente para nós, simplesmente por Ele não dar aquilo que nós queríamos, apesar de Ele ter dado, né, esse seu mundo para que a gente vivesse nele livremente. E a gente nem paga aluguel por isso, não é? E nesse nosso distanciamento e rebeldia, nós nos perdemos. E aí a gente começou a andar pelo mundo aí como pessoas errantes. E agora a gente vive nus, envergonhados. E agora a gente vive com dores, com sofrimento, com um trabalho árduo e com muito cansaço. Não é? Não tem uma pessoa que a gente não pergunta e fala assim: como é que você está? Nossa, estou super cansado. Está corridaça a minha vida, não é? Estou muito cansado. Então, tudo isso nos levou a perceber a nossa culpa por nós termos abandonado a Deus, por termos rejeitado a Deus. E aí, nessa situação de caos em que nós mesmos criamos, nós começamos a clamar por misericórdia. E aí foi nesse momento que a gente percebeu que Deus nunca se afastou de nós. Porque quando nós clamamos, Deus se mostrou ali naquele momento. A mão de Deus sempre permaneceu ao nosso redor estendida, o seu olhar sempre para nós. Enquanto a gente estava vagando por esse mundo, Deus já estava trabalhando em prol de uma redenção para nós por meio do sacrifício, como eu disse pela manhã, do sacrifício escandaloso de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas é impressionante a gente pensar que, apesar de Deus nunca ter perdido o controle, apesar de Deus sempre estar com o seu olhar em nós, com as suas mãos estendidas sobre nós, ainda assim, o Filho de Deus foi rejeitado e continua sendo rejeitado. Desde o Éden, porque a história que eu contei começa lá, e essa história vem se repetindo ao longo da nossa vida. Desde o Éden, passando pelos patriarcas, depois pelos profetas, Jesus continua sendo rejeitado. E apesar da rebeldia das pessoas, Deus continua amando as pessoas, Deus continua indo em direção às pessoas, porque Deus não tem interesse que ninguém se perca. Pelo contrário, Deus deseja que nós nos arrependamos. A vida cristã é uma vida de arrependimentos, não é? Constantemente, nós nos arrependemos um dia do nosso pecado, para que tivéssemos a salvação, mas
continuamente, nós continuamos nos arrependendo dos nossos pecados que nós cometemos ao longo da nossa vida por causa da fraqueza do nosso coração. Mas nós precisamos nos lembrar que um dia as chances terminarão. Isso aqui não é para sempre, porque esse mundo não é para sempre. As oportunidades em algum momento vão cessar e Jesus vai voltar uma segunda vez, mas não será como ele veio da primeira vez. Ele virá agora para julgar a todos nós, pelas nossas obras. E dentre tantas comparações que a Bíblia faz daquilo que nós somos para Deus, e esse contato de Deus, e essa volta de Deus, uma das principais é a da plantação de uvas. Nós somos, na Bíblia, comparados, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a uma vinha que foi plantada e que no tempo certo dá o seu fruto. E quando, na história, o dono da vinha chega, depois de todos os avisos, de todos os alertas, ele pede conta aos lavradores, os caras que estavam trabalhando ali na vinha. É sobre isso que essa parábola dos lavradores maus trata, sobre isso que ela ensina. Esses homens administraram de forma criminosa a vinha do fazendeiro, essa é a história contada por Jesus, e aí a história vai contar no final que eles pagaram um preço muito alto por isso. Pagaram com a própria vida. E essa aqui nada mais é do que a história do próprio Deus frente à rejeição do seu povo querido e amado. Jesus sintetiza por meio de uma parábola essa história para o nosso entendimento. Portanto, a história da redenção continua acontecendo. A história que começou lá quando Deus criou o mundo e o pecado cometido pelo homem originariamente ali, e isso vem transcorrendo ao longo dos tempos, e nós estamos vivendo esse ciclo constante dessa relação com Deus, muito parecido com o que foi a história de Adão e Eva. Não é verdade? Se nós pensarmos bem, esse ciclo se repete ao longo da história, se repetiu na nossa vida, se repete na vida da humanidade ainda perdida, mas nós continuamos pecando e continuamos carecendo demais da misericórdia de Deus. E o Senhor tem vindo ao nosso encontro. Mas muito cuidado, porque um dia as oportunidades cessarão. É sobre isso que essa parábola trata. Então deixa eu colocar você primeiro dentro do contexto para o qual essa parábola nos conduz, ou na verdade onde ela está inserida, não é? Então eu coloquei para você aqui que Jesus contou essa parábola quando ele já se encontrava em Jerusalém e a sua crucificação estava ficando cada vez mais próxima. Então esse é o momento em que Jesus conta. Os líderes religiosos, eles tinham acabado de questionar a autoridade de Jesus e eles haviam recebido uma resposta à altura dos questionamentos deles, que estavam cheios de más intenções. Se você percebeu, o texto que a gente leu é Lucas 20, de 9 a 19. Nos versículos 1 a 8, então, ele vai falar sobre isso. E lá nos versículos 1 a 8, a autoridade de Jesus é questionada. Então, eles fazem uma pergunta para Jesus, dizendo assim: com autoridade de quem você fala? E aí Jesus lança uma pergunta de volta. E Jesus não faz isso porque ele é mal educado. Jesus faz isso porque ele conhece a intenção do coração daqueles homens. E aí eles não respondem a pergunta de Jesus. Jesus diz assim: eu também não vou responder a pergunta de vocês. Desde a parábola anterior, que eu preguei domingo passado, as 10 minas, Jesus ele vem revelando o fim do seu ministério terreno, e ele está orientando sobre essa sua segunda vinda, que ele vem agora para executar recompensa e juízo. Recompensa para uns, juízo para outros. É interessante a gente pensar também que essa parábola, ela é contada aqui por Lucas, mas ela também é recontada por Mateus e por Marcos, nos seus respectivos evangelhos. E lá no evangelho de Mateus, esse mesmo texto, ele inicia com a frase assim: Jesus, ouçam esta parábola. Lá Mateus escreve que Jesus teria dito isso. E aí a gente faz uma pergunta aqui, né? Mais uma parábola, né? Será que já não era suficiente depois de contar tantas? Na mente de Jesus, no pensamento de Jesus, não. Jesus entendia que não. Ele ainda precisava mostrar para os líderes religiosos do seu tempo o quanto esses homens, embora tão religiosos, estavam muito longe dos propósitos divinos. E para deixar muito claro na mente dos seus ouvintes, dos seus seguidores, que era chegado o momento do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Então Jesus vai ensinando isso por meio das suas parábolas, de uma maneira que as pessoas do seu tempo
dentro da sua cultura, no entendimento das coisas do cotidiano, do dia a dia, pudessem entender de fato as grandezas do reino de Deus. Aliás, esse é o motivo de Jesus contar por meio de parábolas. Muito bem. Então eu quero falar agora para você um pouco sobre o conteúdo dessa parábola. Olha só, a parábola conta que um dono de terras, ele tinha um terreno e ele decidiu transformar isso aqui num vinhedo. E aí ele plantou os brotos das uvas, né? Ele cercou com todo o cuidado que ele poderia cercar. E é interessante que lá no Evangelho de Marcos, quando essa mesma parábola é contada, diz que lá o senhor das terras, ele até edificou um altar de vigia, né, para colocar alguém ali, para ficar supervisionando a terra e aos lavradores, porque a história conta que ele iria viajar para uma terra distante por algum tempo, e ele precisava de que a sua terra fosse cuidada, arada e preparada e plantada, enfim. Bom, aí aqueles arrendatários, né, porque esse seria o termo jurídico que a gente poderia usar aqui hoje, os arrendatários, eles trabalhavam como meeiros, não é? Você entende isso? E evidentemente eles tinham o direito a uma parte do que foi produzido. É uma transação comercial, é uma contratação feita entre o fazendeiro e aqueles lavradores. E aí a história conta, Jesus conta que quando se aproximou a época da colheita, o dono das terras enviou o seu servo para receber o lucro da vinha. Só que quando ele chega, a história conta que ele foi agarrado, espancado e mandado de volta lá para o seu senhor, sem nenhum centavo por aqueles lavradores muito malvados. Bom, aí certamente aquele dono das terras percebeu que ele ia ter problemas para receber o que era seu por direito. E o que ele faz? Numa segunda tentativa, envia um segundo servo, mas esse foi recebido do mesmo jeito que o primeiro, ou seja, debaixo de pancadas. Mas é interessante que a tolerância daquele fazendeiro, daquele senhor, era impressionante, não é? E ele chegou a enviar um terceiro servo para receber os seus direitos, mas ele também foi recebido com violência, foi espancado, foi ferido. E tem uma outra coisa, nas entrelinhas, né? Em Mateus e Marcos, eles ainda dizem que Jesus teria dito que ele enviou outros, além desses três, outros servos para tentar receber aquilo que era de direito, mas todos receberam ali a mesma recompensa, o mesmo juízo, né, de apanhar ali daquelas pessoas e serem expulsos. E também uma coisa que é interessante a gente observar aqui é o nível de agressão crescente. Será que isso não tem a ver com a rebeldia que as pessoas têm em relação a Deus e o quanto elas se distanciam dele? Porque o primeiro foi espancado e devolvido de mãos vazias. O segundo foi espancado, humilhado e mandado embora de mãos vazias. E o terceiro foi ferido e finalmente expulso da vinha. Então me parece que há uma crescente na violência dos lavradores, que talvez isso deva traduzir alguma ideia para a gente do nível do distanciamento que as pessoas têm de Deus. Ou seja, enquanto mais distantes de Deus, mais atrocidades a humanidade vai cometendo, não é? O nível de pecado da humanidade chega a lugares extremos que às vezes a gente não consegue imaginar como nós humanos conseguimos cometer pecados tão graves e nos distanciando de Deus tremendamente. Bom, o dono das terras, ele entendeu que aqueles arrendatários então estavam agindo como se fossem proprietários da terra, porque eles não pagavam a parte que era dele de direito, afinal de contas ele era o dono daquilo. E aí, como último recurso, o que ele faz? Envia o seu filho, porque ele diz, bom, o meu filho é o herdeiro, eles vão temer o herdeiro, então com certeza ele vai ser respeitado e vai receber. Mas a história conta que os lavradores decidiram matar o herdeiro e tomar para si a herança. E é muito interessante que no versículo 15 a parábola vai dizer que o herdeiro foi morto de forma premeditada, porque ele foi morto fora da vinha, para que o seu sangue não fosse derramado ali. Porque a lei de Moisés dizia que se sangue humano fosse derramado por meio de assassinato numa determinada plantação, aquele lugar estaria amaldiçoado. E aí perderia o seu valor. E aí todo mundo perderia dinheiro. Então o que eles fazem? Antes de matar aquele jovem, aquele filho, eles o arrastam para fora da vinha e ali eles o matam. Está vendo? Um crime premeditado, algo preparado para esse momento. Então aí Jesus pergunta de forma retórica qual deveria ser a atitude daquele dono das terras, senão a de matar aqueles arrendatários maus e colocar outros em seus lugares.
E aí a história contada por Jesus foi assim, prontamente entendida por todos os que o ouviam. Todo mundo entendeu o que Jesus estava falando, assim como eu sei que vocês aqui também entenderam. Ficou muito claro que Jesus estava dirigindo as palavras aos principais sacerdotes, fariseus e mestres da lei. Esses eram os nomes, os títulos dos religiosos que estavam ali. E aí o versículo final da parábola deixa isso muito claro. Olha o que diz aí o versículo 19. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia, tinham medo do povo. Então, certamente Jesus fez com que aquelas pessoas pensassem numa outra citação bíblica, que está escrito lá em Isaías, ainda lá no Antigo Testamento, no capítulo 5. Olha que interessante. Aqueles homens eram homens estudiosos da lei, religiosos. Então eles conheciam a lei de Moisés, eles conheciam os profetas, eles conheciam os salmos. Então, quando Jesus conta essa história, certamente isso já conduziu a mente deles para esse momento da história. Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2, que lá diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Certamente os religiosos ligaram os textos. Eles eram homens inteligentes. Eles ligaram tudo aquilo e eles entenderam que Jesus estava falando exatamente deles. Então esse era um texto, que na verdade é um cântico, né? Que certamente aqueles homens sabiam de cor e salteado. E logo eles devem ter percebido que a parábola era dirigida a eles, que a parábola se aplicava exatamente a eles. Eles sabiam que Deus tinha enviado os profetas a Israel e a Judá, e o povo tinha rejeitado as suas mensagens. E quando Jesus falou da morte do filho do dono da vinha, aqui na parábola, certamente ele estava fazendo um prenúncio da sua própria morte. Claro, Jesus já estava preparando os seus ouvintes, especialmente seus discípulos. É por isso que ele faz a pergunta no versículo 15, assim, olha: o que lhes fará então o dono da vinha? Está vendo? Jesus faz a pergunta, porque ao longo da história do Antigo Testamento, a mensagem dos profetas havia sido desprezada. Se você já leu o Antigo Testamento, ou se você tem algum conhecimento do Antigo Testamento, você sabe que Deus foi enviando os seus profetas ao povo de Israel ao longo do tempo, mas o povo não ouvia os profetas. E enquanto isso não aconteceu, Deus deixou que o reino fosse dividido. Então se tornaram dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E aí, Deus enviava profetas ao reino do norte, assim como enviava profetas ao reino do sul. Mas eles, por vezes, o reino do norte nunca se arrependia. O reino do sul se arrependia, mas por vezes não se arrependia. E aí então o juízo veio sobre o reino do norte, ele foi dizimado. Mas o reino do sul continuou porque Deus tinha um propósito. Mas o fato é que Deus sempre enviou seus profetas para orientar o povo, para apelar ao povo para o retorno. E depois, no início do Novo Testamento, a mensagem de João Batista também foi rejeitada. João pregou e quando ele chegou no clímax da sua mensagem, não é? Quando ele acusa o homem mais poderoso do seu tempo de estar cometendo um pecado gravíssimo sexual, o que ele faz? Qual é a atitude? A atitude é bani-lo. E é por isso que João é morto, por estar pregando a verdade. Então, os profetas foram sempre perseguidos. E Jesus mesmo responde a sua própria pergunta, né? Porque ele pergunta: o que lhes fará então o dono da vinha? Então, ele responde a sua própria pergunta quando ele diz que aquele dono das terras virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Eles estavam entendendo. Eles estavam entendendo. Jesus está nos excluindo. A proposta deste Jesus, ela não bate com a nossa, não é? Ela está indo contra o nosso jeito de ser religião. Mas é interessante que no meio de tudo isso, os ouvintes de um modo geral que estavam ali, eles fazem uma espécie de uma autoexclusão. Porque eles dizem no versículo 16 ali, olha, que isso nunca nos aconteça, não é? Que nunca nós sejamos excluídos.
Deixa-me fazer um parênteses aqui. Ontem eu estava fiz uma visita ao pequeno grupo dos adolescentes, e eu fiz um comentário com eles, né, porque eles estavam falando sobre o texto da mulher samaritana, e aí me veio um pensamento à mente, e eu compartilhei com eles ali, que foi o seguinte: não sei se você já parou para pensar, mas uma das coisas mais exclusivas, ou seja, que exclui, né, as pessoas, mais preconceituosa, talvez seja a religião. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a religião é uma das coisas mais preconceituosas que existe. Porque a religião exclui as pessoas, por isso mesmo. Porque na minha religião, pessoas diferentes de mim não podem participar. Pessoas diferentes de mim, muitas vezes não conseguem sequer entrar e fazer parte. Não é? E aí eu não estou classificando, eu estou dizendo qualquer religião, inclusive a nossa. Então, esse é o grande problema. A religião, ela só pode ser um meio, ela não é um fim em si mesma. Então, lá eu dizia para ele o seguinte: se a gente pudesse inventar, e claro, é uma invenção da minha cabeça, né? Se a gente pudesse inventar uma palavra, em vez da religiosidade, e talvez até, de certa forma, ao invés do cristianismo, porque muitas vezes nós fazemos uma leitura errada da proposta do cristianismo, porque o evangelho é Jesus, não é? Talvez a melhor palavra aí seria, nós deveríamos viver uma espécie de um jesusismo, sabe? Ou seja, o mais Jesus que eu puder. Essa é a verdadeira religião, esse é o cristianismo, essa é a essência, essa é a vida que o Senhor de fato espera de nós. É por isso que quando Jesus fala, esses serão excluídos, isso os afronta. Sabe por quê? Porque é uma coisa que eles estão muito acostumados a fazer com os outros, porque é muito fácil a gente jogar em cima dos outros. Então, quando a multidão ouve aquilo, eles dizem que isso nunca nos aconteça. Então, depois dessa colocação, Jesus olhou fixamente para eles e mencionou as palavras que eles sabiam claramente, e que agora eles iam engolir mais uma vez, que estavam escritas de forma poética lá no Salmo 118, lá pelos versículos 22 e 23, e Jesus repete essas palavras aqui no versículo 17. Veja aí: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele está dizendo, ele, Jesus, é a sustentação. Então, eu acredito que agora fica tudo muito claro para nós. Então, eu coloquei aí para você olhar junto comigo. Observe especialmente aquilo que está grifado. Essa é a parábola. A vinha representa a nação de Israel. Os lavradores maus, os líderes religiosos de Israel. Os mensageiros enviados são os profetas que foram desprezados, perseguidos e mortos. O filho finalmente enviado é Jesus. E o castigo sofrido é que a posição que Israel havia ocupado seria transferida para a igreja. Então isso agora fica tudo mais claro para nós quando nós lemos essa mesma parábola escrita por Mateus. Lá em Mateus 21, versículos 43 e 44. Olha que bacana. Portanto eu lhes digo, é Jesus que está falando, que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra, o próprio Cristo, será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. O que a gente pode aprender por meio dessa parábola? O que ela ensina para nós em nossos dias? 3 coisas eu quero dizer aqui para você. A primeira coisa que eu acredito é que essa parábola está nos ensinando que o amor de Deus é expresso por meio da sua graça. A Bíblia, ela aponta Israel como a vinha de Deus, como eu já disse aqui. Lembre-se que Deus chamou um homem lá atrás, Abrão, tirou esse homem de uma terra, deu para ele um novo nome, Abraão. Levou ele de Ur dos Caldeus, de lá da Caldeia, da Mesopotâmia, para um lugar onde ele não sabia, que é Canaã. Ele estabelece ali, para que ali ele forme o seu povo, a partir desse homem, a partir da sua descendência. Mas Deus não chamou este homem, e nem mesmo este povo chamado Israel, porque ele era o melhor. Não é por isso, mas por causa do seu amor incondicional. Essa foi decisão de Deus. Deus cercou Israel com todo cuidado.
Deus libertou o povo, Deus sustentou ao longo da história, Deus guiou o seu povo, Deus abençoou esse povo. Mas mesmo diante dos anos de rebeldia, Deus enviou seus profetas para chamar o povo ao arrependimento. E aí mesmo diante da desobediência, Deus honrou a aliança. Deus sempre preservou a aliança, mantendo o remanescente de Judá, porque Ele havia prometido que da raiz de Judá, da família de Davi, viria o servo sofredor, viria Jesus Cristo. Então essa descendência é preservada, para que lá na frente, Jesus pudesse vir ao mundo. O que a gente aprende com isso? O que isso está relacionado a mim e a você? É que da mesma forma, Deus também nos tem revelado o seu amor. Mesmo nós sendo ainda pecadores, como somos, Deus tem enviado por meio da sua palavra, das mais diversas maneiras, o alerta para que nós andemos de acordo com o que Ele deseja. Não é verdade que nada merecemos de Deus? E ainda assim Deus demonstra a sua imensa bondade e a sua misericórdia sobre nós, derramando sobre a nossa vida a sua maravilhosa graça? Então, graças a Deus por isso. Como isso nos alcançou? O amor de Deus, o amor por meio de Jesus, é expresso através dessa graça maravilhosa que alcançou o meu coração e o seu coração. Amém? Uma outra coisa que eu destaco aqui, que eu considero muito importante para pensarmos, é que a graça é um privilégio cercado de responsabilidades. Então, como eu disse, a graça é um favor imerecido de Deus, não é? A gente não merecia nada, mas Deus, na sua imensa bondade, no seu amor inigualável, decidiu dar isso a nós como um presente. Isso é graça, não é? Eu falei hoje no culto aqui da manhã, que quando eu dou aula na classe de batismo, eu sempre tento simplificar o mais que pode a teologia, não é? A teologia evangélica, para que as pessoas novas na fé possam entender. E quando eu falo sobre isso, eu digo para eles assim: sabe o que é graça, gente? Eu vou dizer aqui para vocês o que eu acho que é graça, e eu acho que todo mundo vai entender assim. Graça é aquele dia que eu bato no portão da sua casa, não é? Num dia qualquer, eu bato ali no portão da sua casa e você vem me atender, e aí eu estou ali com uma fatia de bolo da Sodier. Bom, né? Com a fatia de bolo da Sodier. E aí você olha aquele bolo delicioso, não é? E aí você fala para mim assim: mas por que você trouxe? Hoje não é nem meu aniversário, né? Hoje não é nem um dia especial para isso. E aí eu digo para você assim: não, eu simplesmente tive o desejo de passar lá, comprar essa fatia aqui que custa R$250, né? E aí trouxe aqui para você comer esse bolo delicioso, não é? E aí você recebe aquilo com extrema alegria e come aquilo de forma saborosa, né? Que maravilha. Agora fiquei até com vontade, hein? Muito bem. Essa vontade nunca cessará até que ela seja resolvida. Muito bem, né? Fica aí a dica. Muito bem. É interessante a gente pensar a graça assim, porque a graça é isso. Você não merecia e de repente você recebeu um presente, num dia inesperado, de uma forma que você não imaginava. Isso é maravilhoso. Mas tem uma coisa aqui. A graça também nos responsabiliza, porque Deus tem todo o direito de buscar uvas na videira. Porque essa é a nossa parábola. Lá em Isaías 5, que a gente leu, a gente viu que Deus buscava, a história lá conta, que Deus buscava encontrar frutos bons na videira. Só que Israel foi uma videira que deu frutos ruins. Então você imagina que Deus chegou lá, colheu as uvas, colocou na boca, esperando aquele sabor delicioso e docinho da uva. E aí quando ele morde a uva, é como se ele tivesse mordido um limão. Nada contra o limão, mas a uva tinha que ter sabor de uva. Não é? E aí ele faz careta, porque aquilo não foi legal, não é? Agora foi bem uma aula assim para as crianças, não foi? Mas é isso mesmo. Não era o que ele esperava colher ali. Então o que Deus faz? Deus enviou seus mensageiros, mas ainda assim Israel não frutificou, conforme Deus esperava. O que Deus esperava do seu povo? Que o evangelho fosse espalhado por eles. É interessante, num outro momento de Jesus, lá em João capítulo 15, ele diz para os seus ouvintes assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Olha que interessante. Então, nós estamos aqui para dar fruto. Isso significa que a mesma graça que nos alcançou agora deve ser espalhada pelo mundo por mim e por você, por meio de palavras
e por meio de ações. De maneira ainda mais enfática, Jesus diz assim ainda mais adiante, olha que bacana: vocês não me escolheram, lá em João 15,16, mas eu os escolhi para irem, darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você está entendendo isso? Então Jesus está esperando de mim, de você, que nós frutifiquemos. E frutificar não é apenas pregar o evangelho para as pessoas. Na verdade, frutificar é algo que começa antes disso. As minhas palavras, as minhas ações, o meu modo de viver, o meu testemunho vai refletir a vida de Cristo. Por meio disso, as pessoas vão entregar a sua vida a Jesus. E aí, então, elas se achegarão a Cristo. Isso é maravilhoso, gente. Sabe por quê? Porque assim a glória sempre será de Cristo. Então, quando nós conduzimos pessoas a Jesus, quando várias pessoas começam a aceitar Jesus, não é mérito nosso, não é porque a gente é muito bom, não é porque a gente prega bonito, não é porque a gente é super santo, super crente, não é por isso. Esse é o nosso dever como cristão, esse é o que nós temos que fazer. Isso está envolvido no combo da vida salva. A questão é que a glória será do Senhor. Quando nós refletirmos a glória de Cristo às pessoas, elas entregarão a sua vida a Jesus e o Senhor será exaltado. Então o fato é que eu e você temos essa graça que recebemos, mas essa graça vem cercada de responsabilidades que eu e você devemos assumir. Nós não podemos ficar calados, parados, estáticos diante de um mundo que se perde. Nós precisamos divulgar o Evangelho de Jesus para as pessoas por meio de palavras e por meio de ações. Amém? E a terceira coisa é: a rejeição deliberada fecha as portas para a graça. E esse é o grande problema. Porque ao longo dos séculos, Deus mandou os seus profetas para falar para a nação de Israel. Mas os profetas rejeitaram a mensagem. E eles também rejeitaram os mensageiros. Parece que enquanto mais falavam, mais o povo se rebelava. Então Deus, o que fez? Deus mandou o seu próprio filho. Mas eles também o rejeitaram. Lembram-se da parábola? O Senhor mandou o seu filho. Depois que os servos foram e não foram ouvidos, ele manda o herdeiro. E é o que eles fazem com o herdeiro? Eles o rejeitam e eles matam o herdeiro. Muito pior ainda. E é interessante que essa parábola é como se fosse um eco do que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, na apresentação do Evangelho, quando ele fala no versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí, então, a gente se pergunta, afinal, não era o que estava acontecendo exatamente naquele momento? Enquanto eles estavam ouvindo Jesus falar, ali com eles, a parábola em que eles haviam abandonado, não é? Naquele mesmo momento, aqueles líderes religiosos já estavam armando um plano para prender e matar Jesus. Ora, exatamente no momento em que Jesus está contando uma parábola, onde o fazendeiro manda o herdeiro, e o herdeiro é morto pelos lavradores maus, neste mesmo momento, aqueles homens estão maquinando, criando formas de capturar Jesus para que pudessem prendê-lo. É interessante porque por que não fizeram aquilo naquela hora? Porque o versículo final que nós lemos diz isso. A multidão estava ali. Alguma atitude deles ali seria um momento inadequado e tudo se voltaria contra eles. Eles esperaram o momento certo e tiveram ajuda até de um traidor entre o grupo dos 12 do próprio Jesus. É interessante que existe um teólogo e pastor batista norte-americano chamado Frank Stagg. Ele escreveu uma coisa muito interessante, olha que bacana. Ele diz assim, sobre isso que nós estamos falando: quando os homens rejeitam aos profetas ou ao Filho de Deus, eles desafiam a autoridade de Deus e devem responder a ele. Rejeitar a Cristo Jesus é rejeitar a pedra angular na casa que Deus edifica. E aí ele diz uma frase muito interessante: a cegueira voluntária não apaga a luz, mas tira a visão. Então, esse é o contexto que nós vivemos. Esse é o contexto do nosso mundo. Esse é o contexto até mesmo de muitas igrejas que pregam obscuridade. Então você consegue perceber como tudo está entrelaçado? Como a vida cristã é dinâmica? Como servir a Jesus está relacionado a ações,
atitudes, pensamento, devoção, coração, emoção, razão. Todas essas coisas estão interligadas. Mais do que isso, como nós podemos exercer e exercitar tudo isso por meio da igreja? Por isso, quando pessoas dizem para mim que não são de nenhuma igreja, são evangélicos, mas não frequentam nenhuma igreja, eu acho muito engraçada, né? Eu tenho, desculpa, assim, minha ironia, mas eu tenho vontade de rir quando a pessoa, eu dou risada por dentro, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu não estou indo em igreja, eu sempre pergunto, né, para dar aquela cutucada, mas qual igreja que você está indo? Aí, não estou indo em nenhuma, ainda estou sem ministério. Eu acho isso muito, a minha vontade é rir, né? Mas como eu sou um cara educado, eu procuro não rir, né? Na frente da pessoa. Mas eu acho muito engraçado isso, né? A pessoa falar, não, nesse momento eu estou sem ministério. Não existe crente sem igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o lugar onde nós exercemos os nossos dons, mas muito mais do que isso. A igreja é um lugar onde nós praticamos a interação. Onde eu aprendo a perdoar, onde eu aceito o perdão. Onde eu libero perdão. A igreja é o lugar onde nós trocamos experiências. A igreja é o lugar onde eu preciso ser humilde a ponto de aprender com o outro aquilo que o outro sabe melhor do que eu, não é? A igreja é um lugar de hierarquias, não no sentido de mandar na vida de ninguém, não é? Se você frequenta uma igreja onde o pastor ou algum líder manda em você, desculpe, mas você está em apuros. Mas um lugar onde as hierarquias são respeitadas apenas justamente para a organização do processo e do trabalho, e não para que pessoas comandem umas sobre as vidas das outras. Então, quando nós conseguimos juntar todo este conjunto, nós estamos realmente dando frutos que Deus espera que nós venhamos a dar. Então, pense sobre tudo isso. O Evangelho de Jesus Cristo é uma coisa ampla, né? Nós precisamos olhar, e é isso que Jesus nos convida, inclusive por meio de parábolas, a abrir a nossa visão e entender aquilo que o Senhor está falando a cada um de nós. Sabe por que essa frase, a cegueira voluntária não apaga a luz, mas tira a visão, é importante para nós? É porque só conhecimento e convicção não podem nos salvar. Porque muitas pessoas são assim. Hoje de manhã eu comentava sobre uma pessoa que eu estava numa festa, e aí uma festa bem informal, e alguém me apresentou, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Elias, ele é pastor da Igreja Batista Central, ali em São José dos Pinhais. E aí a pessoa me cumprimentou, tudo bem e tal. E aí ele falou assim para mim, eu também sou cristão, né? Aí eu faço a pergunta básica, né? Legal, que igreja, né? Não, no momento eu não estou frequentando nenhuma igreja, né? Andei tendo uns problemas aí com a igreja, muito problema na igreja, né? Eu falei assim, verdade, muitos mesmo, na minha também. E aí começa a falar aquele monte de coisas, né? Muito conhecedor, não é? E aí até foi interessante que teve uma pessoa ali, ele até deu um conselho bíblico, pessoa bonito, deu ali um conselho bíblico para uma outra pessoa que estava ali naquela roda de conversa totalmente informal, mas eu continuei comendo meu lanche numa boa ali, né? E aí eu estou dizendo isso para vocês porque existe muita gente assim, apenas conhecimento e convicção não salva ninguém. É perfeitamente possível saber que nós estamos errados e ainda assim continuarmos agarrados ao nosso pecado. É muito possível isso. A gente precisa se render à graça de Cristo e abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós. É isso que Deus deseja que eu e você venhamos a fazer. Portanto, essa parábola ensina para a gente que existe graça, mas a graça ela tem um período, ela tem um prazo. Embora a graça ela é imensurável, nós não conseguimos nem medir o tamanho, porque o que Cristo fez por nós é absurdamente... A nossa mente não consegue assimilar isso. Como Deus pode entregar o seu Filho da glória para morrer em nosso lugar, por todos os pecados que fizemos, por quais pessoas? Por todas, com todo esse monte de pecado que as pessoas cometem. Deus morreu por mim, Jesus morreu por mim, com todos os pecados que eu já cometi, e pelos pensamentos perversos que povoam a minha mente, pelas coisas erradas que eu faço, pelas atitudes que eu tenho e que você também tem. E Cristo morreu por tudo isso. Não tem como nós entendermos um amor desse tamanho e Ele entregar a sua vida e levar esse processo até o final para que nós sejamos de fato encontrados. Mas a gente tem que entender que a graça tem um período. E um momento ela vai acabar. Deus tem paciência com aqueles que se opõem a Ele, claro. Mas um dia isso vai terminar. E a rejeição ao Filho de Deus vai resultar em castigo.
Então, o que a gente tem ouvido muito hoje é apenas uma parte dessa história. Você tem ouvido que você pode ser vencedor, você tem ouvido muito por aí que Jesus é bom, você tem ouvido por aí que a graça é o favor de Deus, que alcança todas as pessoas. A gente tem ouvido isso o tempo todo, e tudo isso é verdade, mas não termina aí. Existe um castigo que pode recair sobre as pessoas, e se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, elas irão para a perdição eterna, porque existe um período. Porque senão, o que Jesus falou aqui não faz o menor sentido, não é? Não faz o menor sentido. Por que Jesus vai falar que no final o Senhor volta e mata os maus lavradores? É porque eles mataram o filho. É porque antes eles rejeitaram os servos que foram enviados para apenas receber aquilo que foi combinado. Então a gente tem que pensar sobre isso. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele tem graça, misericórdia, bondade, um alcance que nós não podemos nem sequer mensurar. Mas isso tem um prazo. Um dia tudo isso vai acabar. Então eu desafio você nessa noite a ter uma vida sincera com Jesus, um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí agora eu quero concluir essa mensagem dizendo algumas palavras sobre a igreja. Porque a igreja é exatamente o lugar onde Deus mirou os seus olhos a partir do momento em que Israel deixou de cumprir aquilo que eles deveriam de cumprir. Então eu creio, essa é a maneira que eu creio, que a igreja prevalece até o final dos tempos. Porque Deus escolheu um povo, lá atrás no Antigo Testamento, escolheu a Israel. Mas Israel falhou nessa missão. Só que o projeto de Deus não falha. Os olhos de Deus já estavam adiante. E quando Deus iniciou aquele projeto lá em Ur dos Caldeus, com Abraão, ou melhor dizendo, com Abrão, lá atrás, Deus já estava fazendo uma aliança comigo e com você. Ele já estava fazendo uma aliança com a sua igreja. Isso me faz lembrar as palavras dele a Pedro e aos demais discípulos, quando ele diz: você é Pedro, e sobre esta pedra, o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o desafio está dado, está posto sobre nós. Agora, nós é que somos os lavradores nessa vinha. Mesmo que a igreja possa experimentar tempos de adversidade, Jesus Cristo é o Rei eterno, cuja vitória é certa. Então ele jamais vai perder. O Senhor nunca vai perder. O Senhor é vencedor. E se o Senhor é vencedor, nós somos vencedores com Ele. Nós somos a igreja de Jesus. Você gosta desse termo? Não sei, o novo Israel de Deus? Não sei se esse termo é o termo adequado, enfim. Mas nós somos o povo escolhido do Senhor, aquele que vai prevalecer. No dia da tribulação, creio eu, que estaremos aqui para levantar o nome de Jesus e dizer que a salvação continua em Jesus. Quem sabe eu e você é que seremos os mensageiros que irão entre os lavradores maus para dizer: arrependam-se dos seus pecados, porque Jesus está voltando, Ele está às portas. Existe uma confissão belga do século XVI que nos mostra isso com extrema profundidade. E é com ela que eu gostaria de encerrar. Ela diz assim: esta igreja existe desde o princípio do mundo e permanecerá até o fim. Isso emana do fato de que Cristo é o Rei eterno, do que se conclui que Ele não pode deixar de ter súditos. E esta santa igreja é protegida por Deus do furor do mundo todo. Nunca será destruída, mesmo que às vezes possa afigurar-se pequenina e possa mesmo parecer que se apaga. Nunca a igreja de Jesus será destruída. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós somos a vinha do Senhor. Nós somos a lavoura de Deus. Nós somos edifício de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus. O Senhor está nos chamando, nos desafiando para uma transformação de vida. O Senhor está falando ao meu coração, ao seu coração e nos chamando a uma mudança. Portanto, esse é o desafio que se descortina diante de nós. Que nós sejamos lavradores bons,
Que nós possamos trabalhar na vinha do Senhor e quando Ele vier, Ele encontre frutos bons. Que nós possamos ser bons dispenseiros. Que a gente possa ouvir a palavra do nosso Deus. Que Jesus seja exaltado na nossa vida. E quando Ele vier buscar a sua igreja, eu e você possamos triunfar junto com Ele. Amém?